Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial. Se eu estou entrando com uma notificação no sábado, você já sabe, tem episódio do Dopaminas no ar. Que episódio é esse? O quarto da terceira temporada. E o tema está quentíssimo, mas você sabe, não sou eu que mando nesse negócio, então eu vou chamar a dona para ela te explicar o que vai acontecer por aqui. Roda a vinheta. Oi, gente, bem-vindos ao quarto episódio da terceira temporada do Dopaminas. Dopaminas, Carla Tiepo e eu e Carla Tiepo, quando a filosofia encontra a neurociência e a tecnologia para a gente discutir algumas das questões do mundo sob um olhar que a gente tenta fazer 360. Então a gente mistura um pouco de neurociência ou muito, afinal de contas ela é a dona do babado, eu sou só a convidada. Filosofia, a minha praia, tecnologia também é minha praia também, e a gente está sempre trazendo alguns convidados super especiais. Então o Dopaminas ele tem algumas características, então não custa relembrar ou lembrar ou avisar para quem está chegando e é novo na casa. Primeiro, estado de suspensão de crença. Nem sempre que a gente fala é palatável, é gostoso, fácil de entender ou mesmo minimamente apreciado. Não sei porque até hoje a gente é tão legal, né? Mas a gente pede para as pessoas então entrarem em estado de suspensão de crença. O que significa isso? Aquilo que você não concorda, aquilo que você acha que não é bem assim tal e qual, suspende momentaneamente teu estado de juízo, ouça, reflita, deguste. Se for útil, você guarda, se não for útil, você joga fora. Primeiro combinado. O segundo combinado é mais interessante, porque nem sempre Carla Tiepo e eu e Carla Tiepo, a gente concorda. Na verdade, a gente mais discorda sobre alguns aspectos primários da vida em algumas coisas. E às vezes a temperatura sobe, a gente meio que entra em estado de ebulição. Não tomem partido, se tomarem, tomem só o meu partido, não o dela, por favor, porque ela é popular demais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não levem pro lado pessoal de vocês, porque a gente não leva, a gente briga, termina os episódios e aí sabe o que acontece? Nada, a gente se abraça, dá risada, vai ser feliz e beber um vinho juntos. Vamos embora começar? Dopaminas de hoje vai tratar um tema que eu acho particularmente gostoso. Aliás, com dois convidados especiais. Em breve a gente apresenta eles. Nós vamos falar de arte hoje. E é uma coisa interessante, né? Quantas vezes vocês já pararam para pensar sobre o que rege a sua relação, a nossa relação como sociedade ou como espécie com a produção artística? Dizem, não concordo, e a Carla acho que vai até concordar desconcordando, que só o ser humano faz arte. E a pergunta é, por que precisamos da arte? A arte foi inventada, foi criada, foi descoberta, como a matemática, né? Dizem que a matemática tem aquela dúvida eterna, a matemática foi inventada ou ela foi descoberta? E a arte está ali no mesmo rol de dúvidas. Ela foi inventada, ela foi descoberta, ela é algo que define o ser humano em uma instância maior. Seríamos seres humanos se não fabricássemos arte? By the way, inteligência artificial faz arte, mas isso é problema para o decorrer do episódio, a gente vai chegar lá. E aí, para começar, eu vou começar como a gente sempre faz, Carla e eu. A gente escolhe um texto, eu vou ler um pedacinho desse texto, e aí, em cima disso a gente desenrola, beleza, Carlinha? Vambora, Bora? é isso. Então, o autor que eu trouxe hoje é um austríaco, ele se chama Ernst Fischer. Ele lançou um livro em 1959, vejam, quase um século daqui a pouco. Foi lançado em 1950, escrito em 1959 e acho que ele foi lançado aqui no Brasil em 1973. E a tese do Fischer é que a arte, Carla, é um modelo de encantamento primário no mundo. Posso ler um pedacinho do texto? Então vamos lá. Gente, o homem, ao longo da sua história, vem modificando a natureza que habita. E nós criamos linhas de pensamento na nossa conduta social e na nossa relação com o mundo. Isso vai acontecendo através das ferramentas que nós criamos e essas interferem no modo de vida do próprio ser, do ser humano. Assim, a arte surge, desde o princípio da civilização ou antes dela. Andando mais um pouquinho no texto. Para Ernst Fischer, filósofo e jornalista austríaco do século XX, em um livro lindíssimo intitulado A Necessidade da Arte, há a demonstração do porquê a arte é indispensável para a sociedade. Arte nasce junto com a nossa capacidade humana de nos apoderarmos da natureza, de quando percebemos que através das ferramentas que criamos
podemos transformar a nossa realidade como se ela fosse mágica. A mágica, ao que o Ernst Fischer se refere, é entendida como uma forma de modificar o real vivido, alterando nossa condição. Olhem que bonito isso, gente. Alterando nossa condição de ser submisso em relação ao ambiente hostil em que vivíamos. Terminando. O processo mágico da mudança acontecia através da arte. Criação de novas ferramentas, surgimento da linguagem, primórdios da organização cultural do homem. Moldávamos a pedra, descobríamos o fogo, transcendíamos. E o mais interessante, de verdade, isso é muito mágico. A arte é necessária para que o homem possa conhecer e transformar o mundo, mas a arte é igualmente necessária em virtude da magia que nos é inerente. A mágica, para o Fischer, existe na arte. Estava nos criadores daquele tempo, estava no homem que transformava a pedra em ferramenta, os gemidos em linguagem, assim como estava presente nas primeiras tribos, nas suas danças, no seu coletivo, como se fosse uma forma de união daqueles povos. Mas o mais interessante disso tudo, Carla, é que ele pontua que a arte é uma maneira que nós encontramos de apreender o incognoscível. Incognoscível. Incognoscível, uma palavra difícil, perdão. O incognoscível e a magia do mundo. E transportar ela para dentro da nossa subjetividade. Então tem aí um diálogo dual, mundo, inexplicável, eu, e aquilo que eu aprendo, e um jeito de não compreender e representar ao mesmo tempo o que acontecia no mundo. Então a arte, ela, eu acho que inclusive antropologicamente, posso estar enganada, meu conhecimento talvez não chegue para tanto, mas eu tenho a impressão que ela está entre as manifestações mais antigas que nós temos dos marcos evolucionários, dos distintos homo que nós tivemos. Me parece que neandertais produziam arte também. Lascaux, né? Lascaux é Neandertal, né? Então, não é específica só do Homo. Mas ela é provavelmente... específica do Sapiens. Perdão, não é específica do Sapiens, desculpa, gente. Tá meio bagunçado. Tá dentro aqui. do Homo, né? E isso é interessante porque a gente vai ter que discutir se só no Homo, né? E aí, só para completar, e aí eu vou passar a bola para você, o ponto do Fischer aqui é que a arte funciona como uma maneira de aprender e de trazer o encantamento para dentro da nossa realidade. Esse encantamento, esse terror, essa coisa maior que a consciência traz para a gente. E a arte é mais antiga que a segunda maneira com a qual nós encontramos de lidar com o terror, com o incognoscível e com o inominável, que é a religião. Então, arte primeiro, religião depois. Na sequência, a gente vai conversar, vem a ciência. Quero te perguntar, o que você tem para falar para a gente sobre isso? Comecei bonito hoje, né? Tá chique demais. A blusa preta inspira. Gola alta, tá frio em São Paulo. Muito bom, muito chique. E eu acho que a gente tem que compreender essa potência de produzir a arte. Porque é difícil até da gente compreender se é de fato uma coisa específica da nossa espécie, mas há uma necessidade em começar a traduzir aquilo que ainda não existe uma linguagem específica para construir. Um pouco antes, Carla, a gente estava discutindo aqui, fazendo o nosso entendimento do conteúdo, porque, galera, assim, a gente embala muitas vezes de primeira, mas a gente precisa minimamente entender o que uma vai falar aqui, até para saber o nível da briga que vai ser posteriormente ou não. Para preparar o espírito. E aí você trouxe uma questão da coisa do signo, mais básico, mais primário, ou seja, as primeiras formas de comunicação simbólica, representativas, né? Mão na parede, o pé no barro, os adornos ao redor daquilo. Você acha que a arte, primariamente, ela foi interpretada a partir desses primeiros símbolos ou ela nasceu em paralelo? Como é que isso funciona na tua cabeça? Então, eu tenho alguns textos, né, falando sobre momentos em que a arte foi acompanhando a evolução. A gente tem um momento muito importante dessa expressão artística que é correlata com um processo evolutivo que é o culto aos antepassados,
né? Então, eu não sei o quanto isso já se mistura com uma perspectiva religiosa ou é anterior a uma perspectiva religiosa, mas a gente já tem, por exemplo, urnas muito bem organizadas para organizadas do ponto de vista artístico, Urnas funerárias. urnas funerárias que mostram ali um certo apelo da arte numa forma de transcendência, né? Então, eu acho que a gente tem uma coisa de um incômodo que pode ter nos levado a essa transcendência na arte, mas eu também acho que a gente não pode deixar de considerar a arte como uma forma de linguagem. Como uma forma de eu comunicar como eu estou sentindo ou percebendo aquilo que está acontecendo, ou qual a importância daquilo. Então, quando você vai lá e tem uma pintura rupestre com um boizinho, tem a ver com esta relação de como é que a gente tem conseguido o alimento e o quanto isso tem resolvido parte do nosso dilema. Então, a forma como eu caço é uma forma que precisa ficar representada para que isso transcenda a existência desse grupo que está aqui. Quer dizer, e possa... um boi na parede não é só, boi passou aqui, é outra coisa. Pode ser que ali atrás tenha um significado do tipo, o quanto o boi é importante, o quanto fazer o que nós fazemos com o boi é importante para que a gente se sustente como esse grupo que tem as necessidades que tem. Porque tem uma coisa muito importante, não é fácil ser um hominídeo na natureza. Nós não somos, assim, uma espécie muito forte, nem muito robusta, nem temos uma destreza para voar, ou para correr, ou para nadar em grande velocidade. Portanto, não é simples a gente se sustentar, e por isso a gente formou grupos. Então, pode ser que a arte, em algum momento, tenha a ver com essa adesão desses grupos diante de uma ideia, diante de uma cultura. A arte pode estar representando um pouco essa relação dessa cultura, de como é que a gente faz para fazer as coisas funcionarem para a gente. E a arte funerária, ela é muito exuberante. Porque você já vai, por exemplo, você vai me bater. Até né? hoje, cemitérios são um dos lugares que agora eu mais gosto de Agora andar. Agora eu apanho. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Mas o quê? o povo vêneto. Ai, meu Deus do céu. No Gente, Paleolítico o povo vêneto, Superior. os meus antepassados, os vênetos. Acho que é o 10º episódio que a gente chega um dia no final dessa história. Mas os teus antepassados vênetos... São os primeiros a fazerem urnas funerárias. Não são os primeiros. São. Não são. São. Não são. Porque é um povo antigo, tão antigo quanto eles estão no Paleolítico Superior fazendo isso. Cara, Então, eles são mais antigos que aquela Göbekli Tepe na Turquia. É mais antigo, cara. Sinto muito. Os vênetos chegaram um pouquinho depois. Tá bom, segura, vai. Tá bom. Mas as urnas funerárias têm uma arte expressa ali de uma tentativa de compreensão desses fenômenos, né? Então, um pouco do que você falou, que eu acho que tem muito, muito sentido, é essa relação de arte e religião que vai se manifestar para sempre, né? Pensa um pouco. Então, mas é a segunda... Não, mas a hora que a arte vem, a religião ocorre, mas depois elas se fundem. Sim. Porque é quase impossível você adorar ou você fazer qualquer tipo prestar qualquer tipo de homenagem a qualquer Deus que seja, sem expressar isso através da arte, sem os adornos, sem os significados, sem os significantes, na verdade, né? Os cocares e joias e peças e materiais que vão ser enterrados junto com o faraó, papapá. Então, essas coisas vão se moldando, né? Então, entender que a arte, ela tem uma representação tão importante que mesmo a gente substituindo pela religião, em alguma medida, ela não some. Mas elas não são substituídas. E aí que eu acho que está o negócio onde a gente precisa voltar. Mas a gente vai voltar nisso. Depois eu quero saber se a gente tem algum marcador biológico, algum compelling biológico, neuronal, né? Já que falamos do seu homem neuronal o tempo todo. Mas é porque o homem neuronal. O homem neuronal. Para quem não sabe o que é o homem neuronal, volta 4 episódios para trás e vai que vocês vão entender o que é isso. Não, no episódio de Limites da Neurociência a gente falou bastante. Mas eu acho que tem uma coisa aqui que eu queria que você diferenciasse, porque aí eu posso falar de neurociência a partir dessa perspectiva. Eu não sei se você vai concordar que existe correlação entre esses dois fenômenos. Mas a arte e a criatividade estariam expressas mais ou menos da mesma forma ou não?
Não, a criatividade é um daqueles termos que estão na moda, né? Não tem nada de moda, Ah, cara. virou, A arte de virou. criar, Não, cara. assim, vamos vender. O ato da criação. Não, mas vamos vender com criatividade, vamos liderar com criatividade, Não, vamos não criar com precisa. Isso não é sobre isso. Não, é assim, Criatividade na eu não acepção sei. mais do criador. Eu não sei, mas quando A gente que assume a postura de agir como criador. é assim, Você falou, vai modificar, vai criar o fogo, não, vai eu fazer acho, não sei o que com a pedra, eu vai não acho sei o que que a lá. criatividade, a gente tem essa chave moderna para olhar a questão da criatividade como se ela fosse um fenômeno isolado, né? Algo que acontece em pessoas que são pessoas ou predestinadas Ou em ou episódios de iluminação. mania ou É. iluminação, mas que são eventualmente ou tocadas pelos deuses ou moldadas, porque hoje a gente já não acredita, nessa questão de ser tocado pelos deuses, mas a gente acredita assim em uma herança genética, um dom inato, um talento, quando esse pedaço específico da arte, que é o que fala da manipulação dos elementos concretos para criar essa estrutura simbólica, sim, ela está ligada a algum talento, né? Então, o dom de pintar ou o dom de compor música, Mozart, Beethoven, isso é um ponto fora da curva, que eu acho que um dos nossos convidados aqui de hoje vai poder nos Ah, ajudar. mas eu vou fazer uma crítica a essa Caraca, sua eu não fala. consigo terminar a ideia. Não, mas espera só um pouquinho. Arruma essa história porque você está falando de um critério, um juízo de valor daquela Não, o que eu tô Você querendo está dizer. dizendo que ok, tá. Agora, se o cidadãozinho lá estiver batucando em algum lugar, aí já não pode. Não, o que eu tô querendo dizer é que é um pouco mais complexo do que Tá. isso. Não seja rasa, tá? Não seja rasa. Se é pra brigar, vamos brigar com Já vi profundidade. que hoje é aquele Não, dia que é sensacional. o seguinte, eu já estava chamando um dos nossos convidados para dar o pitaco a respeito disso, perdi o fio da meada. Vamos voltar. Você trouxe a criatividade em cima da mesa. A criatividade, ela é o terceiro elemento e ela está naquilo que Heidegger fala, quando ele fala do nascimento da obra de arte, que a obra de arte é uma coisa que anda sozinha, de per si no mundo. Obra de artes, para Heidegger, funda mundos. Para uma obra de arte ser entendida como obra de arte, a indissociabilidade do criador e da criatura. Não existe separação, mas existe um terceiro atributo que dá à obra de arte o lugar onde ela funda o mundo, que é o espectador. Quem reconhece a obra de arte como obra de arte é o espectador. Quem reconhece o artista como criador é o espectador, é o olho de quem vê. Quem reconhece a obra de arte como sendo um produto, uma criatura que caminha, funda, também é o espectador. Então, essa visão externa e alheia àquele mundo que é a obra de arte, seja no Paleolítico, seja uma urna funerária, seja um desses quadros horrorosos que se auto-intitulam arte por aí, que hoje em dia, se tudo é arte, nada é arte, né? Mas isso é um babado um pouquinho mais para frente do Mas episódio. agora você chama convidado para falar sobre Então, isso. mas aí só para finalizar da criatividade, porque a gente perdeu o laço com o encantamento primário, que é uma coisa que você escapou, mas depois a gente volta para isso. A criatividade, na verdade, ela é um atributo que é dado a um terceiro a partir daquilo. A criatividade, dizemos, fulano, fulana é de uma criatividade inata e absurda. Isso só existe porque há um olho de um terceiro. Então, a criatividade reconhecida como tal, ela é sempre externa e de fora para dentro. Existe arte sem criatividade? Claro que existe. Claro que existe. Nesse primórdio que eu estava te falando, que esse primórdio antiquíssimo, onde ela foi fundada, não existia a expressão da criatividade, porque o que se buscava não é um reconhecimento de uma expressão tal e qual nós entendemos artística como é agora. Arte era uma maneira, lembra, de capturar a magia, a loucura, o terror e o entendimento do mundo e trazer para dentro. Isso não tem a ver com criatividade ou arte no sentido de algo que é produzido para o deleite, para o sublime e para o belo. Isso é posterior. Quem está sendo rasa no conceito de criatividade é você. Não estou. Patrícia, vem aqui. Deixa eu chamar a nossa primeira convidada. Gente, a gente tem a Patrícia Toscano. Vocês vão ver que mulher linda. Ó, briefing rápido. Patrícia Toscana é banqueira, criptomoedas, marchand, curadora, crítica de arte e colecionadora. Então, se tem alguém que tem aura para dar pitaco nessa história aqui, sem ser rasa. Patrícia, tem arte sem criatividade? Faz favor, começa por aí. Tem. Começo dizendo que a arte não é puramente contemplação estética, ela é pensamento. Ela é muito pensamento.
Então, arte é construção de narrativa também, né? Isso não é ser criativo? Inclusive, as instituições de arte, por exemplo, o espaço de museu é um espaço de construção de narrativa, não necessariamente relacionado à história do passado ou à memória, mas você pode ter uma construção de narrativa com por exemplo, uma exposição de arte contando uma história de um futuro. Aí, qual o futuro a gente ainda vai ver, mas arte, sem dúvida, não é. Existe arte sem criatividade, mas como um objeto de voz de um pensamento e até, às vezes, de um posicionamento político, né? A arte é um objeto de estabelecimento de vínculo com o outro. E, Que para mim é assim intrínseco como a foi bem produzir dito arte, aí, você Não. de criar fato, quem algo que é estabelece o que é próprio. arte ou não é arte é o mercado. O mercado são as pessoas, ou seja, o espectador. Exato. A Né? E as criatividade é um instituições atributo que têm externo. de uma certa forma, a sua autoridade para avaliar e analisar aquilo que está sendo criado em termos de objeto de arte, atestar de alguma forma que aquilo ali é considerado um objeto de arte. Você entende? Não. Assim, Paty, sabe Tô o sem que ela. entender. Porque Isso assim, mesmo. a gente precisa segregar originalidade, criatividade e a arte caminhando de per si no mundo. A chave que a gente está colocando, a chave que você está colocando, a chave da criatividade, é a chave da produção. Produção é uma coisa absolutamente moderna, contemporânea, assim como o atributo do criativo é uma coisa. Peraí, deixa eu terminar. É uma coisa moderna e contemporânea. Isso é um olhar do século XX, 18, 19, 20, olhando algo que, na chave que eu, pelo menos a chave que eu estou trazendo aqui, ela é um fenômeno maior do que a vida. Porque ela é um fenômeno de explicação de mundo. Quando a Paty falou, um pensamento pode ser uma obra de arte, pode ser arte, não significa que o atributo intrínseco a esse pensamento seja criatividade, seja originalidade. Muitas vezes, e meramente, aí é uma discussão mais básica, o fato de você não ter outro remédio se não produzir aquilo, independente da criatividade, originalidade, já começa a falar desse diálogo entre esse mundo subjetivo, seu, interno, individual, coletivo, que pode ser uma obra individual, pode ser uma obra coletiva, e esse diálogo que eu faço com o mundo. E a criatividade joga um papel próximo ao zero nisso daí, porque a criatividade é um atributo que foi incorporado para marcar o quê? O valor da autenticidade, da unicidade de uma peça de arte. Isso é uma criação moderna. Nossos ancestrais, e até o século XVIII, ninguém criava nada para ser autêntico e único. Eu não acho que a criatividade esteja inserida nisso. Eu acho que a valência, o valor atribuído à criatividade é moderno, é contemporâneo até, cada vez está ficando pior, porque fica parecendo que é só isso que vai restar ao ser humano, tem esse papinho, que com a inteligência artificial só nos resta ser criativos, únicos, nem originais, não, nem isso. Mas o que eu digo é o seguinte, eu fico imaginando assim, beleza, eu me dei conta de que essa pedra no fogo pode ser forjada e pode ser modificada de alguma forma. Naquele momento, para mim, tem um ato de criação, entendeu? Essa sacação, esse site de que você pode transformar alguma coisa de algum jeito, ou que você pode vir a expressar simbolicamente algo, e isso se transformar numa narrativa, tem para mim um ato intrínseco de criar ali, entendeu? Que não é essa criatividade fancy, entendeu? Bobinha. É no sentido da acepção do ato de transformar algo que seria concreto, algo que seria um modelo representado, tipo, eu imito você, certo? Então eu faço o que você faz, eu imito você, eu pego essa pedra e eu bato aqui nesse mesmo lugar como você faz, porque nós duas estamos querendo atingir o mesmo objetivo. Aí, no nada, eu falo assim, mas e se eu fizer assim? E aí, isso para mim é um ato de criação, entendeu? Então, Nesse sentido. Não no sentido da acepção, quem sabe, da atribuição de valor à criatividade, ou dizer que isto é mais criativo que aquilo. Não nesse sentido. Por isso, eu estou querendo buscar um pouco da tua pergunta original, tipo, de onde viria isso? É um erro na Matrix, né? Para mim, viria. Não, é um erro na Matrix. E aí eu queria convidar a Paty para trazer de volta, porque dentro do pressuposto que você colocou, parece haver, no momento da criação, não é da criatividade, da criação,
E aí a arte entrando nisso, mãozinha lá na parede, mãozinha roxa na parede, mãozinha e pezinho do lado da parede, um do lado, fizemos de uma maneira diferente. Existe um atributo intrínseco ao fato de se criar. O primeiro é, você cria não porque você quer, você cria porque você não tem remédio. Remédio no sentido de que o compelling é maior do que a sua vontade, que o seu desejo, eu acredito piamente nisso, que a sua necessidade. Então, cria, não é quem quer, cria quem não tem remédio. Porque, de novo, é uma coisa maior que fala da tua relação com o mundo. E a segunda coisa, eu me perdi. Pati, eu já esqueci a história. Pati, vem cá, fala pra gente, define antes de mais nada, porque a gente está começando, esse episódio está completamente esquizofrênico, para variar, virado de cabeça para baixo. Define pra gente, por favor, a tua chave do que é arte. A gente Tá deveria bom. ter feito isso no começo. Perfeito, gosto. Foi o que eu falei já previamente. Para mim, a arte, ela é oxigênio, né? É um objeto, é um ato de oxigenar a vida plena, baseada em um mundo extremamente racionalizado, né? Claro, a arte é sempre uma oportunidade de criar um espaço atemporal, por exemplo, numa exposição de arte, você cria um espaço atemporal e ele tem uma atmosfera única, própria, né? Tem um tempo próprio. Então, a arte, para mim, sempre foi um objeto de produção de oxigênio para a humanidade. Então, as pessoas, elas absorvem a obra de arte. A obra, ela tem o objetivo de estabelecer um vínculo, comunicar, é um objeto de comunicação, e provocar uma transformação, às vezes de dentro para fora, no espectador. De fato, o espectador é quem vai definir o quanto aquela obra ou o quanto aquele acontecimento artístico o transformou ou não, né? Mas é sempre uma oportunidade de transformar as pessoas, é sempre uma forma de você transformar as pessoas através da obra de arte. Eu diria que isso aí... Para mim, arte é oxigênio, mas oxigênio, e você pode sim estar atrelado a um pensamento, né? Arte é um objeto de voz. Então, todo artista, quando ele produz uma obra, aquilo conta uma história. A obra de arte conta uma história. E uma exposição, ela conta uma história não necessariamente com palavras, mas cada objeto posicionado numa determinada posição em uma exposição, por exemplo, tem um porquê dele estar ali. Então, tem uma lógica, sempre tem uma lógica. Às vezes, é uma lógica, tem um sentido, não necessariamente uma lógica, mas sempre faz... O final da história quando você constrói uma exposição, você quer contar uma história sem palavras, e não necessariamente... Isso foi sempre com assim? os próprios objetos você conta essa narrativa. Por isso que é construir narrativa. Mas me conta uma coisa, Paty, você acha que lá naquela arte rupestre já era isso, ou isso foi se tornando? Eu acho que isso foi se tornando. Na arte rupestre, ela era muito mais era um objeto, era uma forma de se comunicar, era uma linguagem, né? Acho que a arte também é linguagem, mas não é só linguagem, é uma expressão poética. Arte é poesis, como muito bem diz a Ana, é tecnei poesis. Então, poiesis. Então, de fato, na arte rupestre foi muito mais uma forma de se comunicar que, né, os ancestrais encontraram através de figuras, né, mas não necessariamente para expor algum tipo de sentimento, algum tipo de pensamento de uma forma lógica, né? Acho que como instrumento de comunicação, sim. Esse é um pouco da minha visão, essa. Eu quero chamar o Paulo aqui, porque assim, a Marchand vai me matar. A Paty é minha aluna. A Paty, concordo, discordando em metade do que você falou, porque você falou do processo, você não falou do fenômeno em si. E assim, a gente precisa falar do fenômeno da arte em si, porque eu posso processualizar esse fenômeno, dar esses atributos todos que eu quero, no sentido de dizer, isto isto conta uma história, isso é oxigênio, concordo. E aí, assim, talvez mas dentro do que a Paty está falando, você tem a arte como processo de respirar e você tem a arte como oxigênio. Você tem ela como um atributo
impossível de viver sem? A palavra experiência ficou me buzinando o tempo inteiro na fala da Paty. Exatamente Experiência, isso. experiência, Quando você, experiência. exatamente A isso. arte produzindo experiência. É isso que ficou me buzinando. A arte é um veículo de produzir experiência e é um veículo de comunicar, estabelecer um vínculo com o espectador para, no final, o quê? Transformá-lo de alguma forma. A arte, ela vem nos tocar ou trazer ou transmitir um pensamento, né? É um estabelecimento de vínculo. Cabe ao espectador absorver essa obra como algo que possa ou tocar e transformar para que eles sejam antes e depois, a partir daquele estabelecimento de relação que ele teve com aquele objeto, qual foi a experiência que se teve. Eu Então, acho, é uma eu arte acho que tem essa uma visão, experiência, meu eu acho, ponto de vista, eu né? acho essa visão uma visão tão contemporânea, Esse Paty. é o ponto. Ela é muito contemporânea. Ela Não, simplesmente. ela é uma visão contemporânea, sem Então, mas dúvida. ela não dá Isso é muito mais conta. Da contemporâneo. pergunta original, Não, que a ela gente não dá conta precisa da da pergunta arte. original. Ela não dá conta. Você está falando só da relação do homem e da mulher moderna com aquela produção, da ação, da doação de sentido daquilo, o que, que é passível o que, que acontece durante o processo. Cara, Heidegger já falava, a obra de arte, ela é de per si, ela funda mundo. Primeiro ponto. Vai mais um pouquinho para Perfeito. trás, você cai em Platão. Platão falava, a arte é corrupção. Arte é corrupção. Então, assim, Para corromper o que está posto. não, Tá? não é nem para corromper o que está posto. E sim, a gente não pode mal interpretar Platão, tá? Quem somos nós para chutar a canela dele? Mas é só para bem entender o contexto que ele falava. Platão dividia o mundo entre o ideal, o mundo das ideias, o mundo da perfeição, onde eu, Ana, jamais vou conseguir apreender aquilo que é na sua totalidade. Eu tenho a ideia do círculo, a forma do círculo, é a ideia perfeita, é a forma perfeita. Eu só consigo, dada as minhas imperfeições, capturar parcialmente aquilo e eu replico. Tanto é que Platão acusava a arte de ser corruptora porque ela produzia a mímesis. A mímesis é a mimética imperfeita daquilo. E a arte, na verdade, quando eu faço, por exemplo, um quadro ou uma escultura, eu estou fazendo a cópia da cópia, porque uma pessoa, na verdade, ela é a representação imperfeita de um ideal perfeito de pessoa. Esse é o mesmo problema que o Platão tinha com a escrita? Não é só com a escrita. Não, Com Platão, todo- não, com a escrita é outros 500. É? Com a escrita, Platão não era muito favorável à escrita, e ele tem, de certa maneira, um pouco de razão. A gente não pode, Platão é Platão, né? Platão fala que no momento em que você tomba as ideias e as fixa na forma escrita, você as imobiliza, e ao imobilizá-las, você um pouco que está apagando o esforço necessário para você fazer essa eterna reconstrução mental numa forma imperfeita de uma ideia Porque não perfeita. prescinde da presença do autor. Então, a escrita, na verdade, ela permeabiliza o erro humano. É engraçado isso. Para Platão, ela permeabiliza e perpetua o erro humano. A mesma coisa a arte fazia. E aí, antes de chamar o Paulinho e Patrícia vão dividir a tela aqui conosco, só lembrar disso. Qual foi a minha proposta lá atrás? Arte é uma maneira de entender, de dominar, de replicar a magia e o encantamento do mundo. Uma maneira de explicar e lidar com o terror existencial. Segunda maneira de fazer isso, através da religião. Terceira maneira de fazer isso, através da razão. Tô doida para ouvir o Paulo. É E onde dessa entra a vez, história. nós vamos ter que calar a boca e ouvir ele, que tá cheio de comentário nos vídeos falando que a gente não deixa o Paulo falar. Mino, Paulo, entra aí. Mino, fala tudo. Fala tudo. Boa noite para vocês. É muito bom ter a Paty aqui com a gente. Acho que a contribuição dela está colocando lenha na fogueira. Mas assim, eu gostaria de pegar alguns ganchos, porque a gente não tem muito bem um depara histórico entre o conceito de arte pós-moderna e o conceito mais moderno de arte. Eu acho que ele diz algumas coisas bem polêmicas sobre o que a gente está tentando significar em termos de conceitos. O que acontece? Eu vou pegar, primeiramente, uma análise clássica que parte de Nietzsche e Schopenhauer, que fala que a arte ela nasce da angústia, da tentativa de significar o vazio. E interessante, porque a significação no processo de formação da linguagem, ele gera o contraste daquilo
Porque a linguagem, quando ela surge, ela não surge dentro de um repertório rico que a gente tem hoje. Ela vai se escalonando a partir da necessidade daquele homem, daquele Homo sapiens e das suas relações de grupo que tem de nomear as coisas e de coordenar, né, a cooperação. Mas o que acontece? Quando esse surgimento inicial ocorre, você tem o contraste cada vez muito grande entre a dificuldade de nomear. E essa dificuldade de nomear gera o processo de angústia e vazio existencial. Então, para Nietzsche e para Schopenhauer, a narrativa que é construída por meio da linguagem e que gera as possibilidades, as potências de significado da realidade, ela nasce dessa angústia. Qual que é o ponto do que ocorre depois, ali na metade do século XX, na primeira metade do século XX? A gente tem arte como uma mimesis, como a Ana falou, de tentar traduzir por meio da técnica, representar a representação mais fiel possível da realidade e tentar alcançar o belo. Só que o que acontece? Lá a gente tem um carinha chamado Marcel Duchamp, e ele vai tentar unir, ele vai tentar quebrar, ele vai gerar o conflito dessa ideia, fazendo o quê? Ele pega uma fonte, a gente tem uma obra muito famosa dele, que é um mictório, e ele faz uma releitura daquele mictório, e fala, isso aqui é uma fonte, e coloca dentro de um museu. E aí, o que acontece? Ele tira o núcleo do valor da arte na estética e passa para o simbólico, para o significado. Ele começa a querer trabalhar o conteúdo inteligível da arte e menos a estética da arte. E aí vem agora, ali nos anos 80, para jogar uma pá de cal de vez nessa ideia clássica de arte, o Andy Warhol, que vai trabalhar com a produção industrial como um elemento da arte. Então ele vai trabalhar com propagandas, publicidades, coisas que a gente considera ordinária do dia a dia, coisas que a gente considera sem nenhum valor, entre aspas, porque está ali sendo jogado no nosso cotidiano. E qual que é a questão mais revolucionária dentro desse aspecto, na minha visão, tá? E eu sou leigo aqui, mas eu acho que o que é interessante nesse ponto é que a arte, ela começa a ser assimilada pela vida. E não o contrário, não é a vida que passa a ser assimilada pela arte. A arte, ela é assimilada pela vida no sentido de que, ok, ela é ordinária e, portanto, se ela está dentro da vida, tudo é arte, como a Ana falou, então nada é arte, portanto. E é aí que está o barato da coisa. Quando nada se torna arte porque a arte é assimilada pela vida, a vida se torna a própria arte. E aí a gente entra no século XXI, muito bonito isso, Paulo, a gente entra no século XXI, onde a gente fecha, na verdade, uma chave, mas é uma chave vazia. É uma chave onde, se todos somos artistas e produtores da arte de si mesmos, somos todos obras de arte caminhando, essas obras de arte originalmente traduziam o quê? Encantamento e ressignificação de mundo. Hoje, cadê esse encantamento, essa ressignificação de mundo? Então, Paulo, fica aqui, não desaparece da tela, fica aqui, porque você trouxe uma chave importante, e aí eu vou perguntar para o biólogo. E aí minha pergunta original para a neurocientista e para o biólogo. Olha a chave complicada que a gente colocou, porque o tema do episódio é por que precisamos de arte? Parece que independente do significado, ressignificado, construção, seja o belo, seja o ordinário, seja o sublime, seja a mimesis, seja a cópia, seja a poiesis, né? A poiesis no sentido não de produção de praxis, né? Mas da produção, da criação daquilo, aquilo veio incorporado com a nossa cognição de uma maneira que a gente não consegue definir o ser humano sem produção e sem a arte. Mas, em contrapartida, essa arte, ela trabalhava no terreno do simbólico um mundo vasto, desconhecido, mágico. E isso está desaparecendo das nossas vidas. A mágica, o significado, e aí a gente vê a religião tentando ocupar esse espaço, a ciência tentando ocupar esse espaço. Por que eu quebro o lenho com você 20 milhões de vezes e falo a neurociência vai terminar de querer matar com a magia
que nos resta, porque a gente especifica processos, reproduz processos, mapeia, isso é ciência, né? Ciência é tecné é arte também, ó, o mesmo radical aí, tá, gente? A técnica, né? O mesmo radical. Mas, em última instância, essa conversa com esse mundo maior parece que está desaparecendo. O mundo do ser humano, quanto mais a gente explora, mais parece que ele está se encolhendo. Isso se reflete, de certa maneira, na arte medíocre, que a gente é capaz de fazer, produzir e Patrícia, fica aqui o convite para você, se precisar até sair da tela, porque entre o biólogo e a Marchand eles devem ter coisa para conversar. Como é que a gente lida com isso, Carla? Se a gente não consegue viver sem, mas aquilo que a gente tem como significado maior está desaparecendo da E nossa aí, vida. Paulo, eu também queria que você considerasse o fato de que, para que eu possa me dedicar a outra atividade que não esteja diretamente ligada às minhas necessidades fisiológicas, vamos dizer assim, comer, fugir, me abrigar, arrumar um lugar para dormir, para eu poder gastar tempo com arte dentro das 24 horas do dia de um ser humano em Você qualquer precisa tempo, de sempre ócio, foram pra 24 caramba. horas do Cronos, né? Do Cronos. Eu preciso ter outras habilidades, outras potências. Quer dizer, a arte ela não pode simplesmente surgir de uma necessidade intrínseca, porque ela não tem espaço. Ela tem que também surgir de um tempo em que eu tenho ócio e que eu tenho Sim. contemplação. E se eu tenho ócio e contemplação, eu posso começar a olhar o belo da natureza e querer também criar o belo a partir da minha atividade. Pode Aristóteles, ser um encantamento pelo belo. então, Aristóteles dizia que a arte dá para o homem o que a physis não lhe dá, né? O que a vida não lhe dá, o homem produz, né? A arte como capacidade intrínseca do homem, ela vem fazer o quê? Ela vem complementar e dar aquilo que a natureza não nos provê. Por isso que eu falo, o terceiro olho é fundamental. A arte ela é dada como de per si, ela é reconhecida a partir do olho de quem a vê, não de quem a produz. O olho de quem a vê. Se somos todos artistas, não tem. Se todo mundo é o próprio produto de arte, ninguém está olhando para ninguém, né? Porque o olho está voltado o tempo todo mundo está querendo ser visto e ninguém quer ver. Mas volta para isso, Paulo. O ócio que a Carla está falando, você concorda com isso? Eu concordo desconcordando, tá? Para variar um pouco. Porque eu Mas aí acho. que tá. As evidências jogam a favor dela, e não tem como discordar disso. Não, Porque o que senhor. acontece? Com a revolução cognitiva, ela só ocorre porque há uma convergência do crescimento do cérebro na nossa espécie. Inclusive, os bebês nascem na nossa espécie prematuros com 9 meses, com, né, o processo de desenvolvimento ainda, quando comparado a outras espécies animais, incompleto. E por quê? Porque com o bipedismo, você tem o estreitamento da bacia das mulheres na pré-história. E esse estreitamento, ele gera o quê? Primeiro, a necessidade de você ter um processo de cuidado maior, porque muitas mulheres passam a morrer, porque você tem o processo de seleção natural, de que se a circunferência da cabeça ela está crescendo. Paulo, E vai você pra tem arte! Vai pra arte! Tá, eu tô indo, mas eu E vou está chegar indo lá. para o Com esse, ócio. com esse processo de estreitamento e morte das mulheres e o processo de seleção natural, você tem, principalmente a questão de você ter que demandar energia para o cuidado daquele recém-nascido que está num processo de desenvolvimento incompleto, você tem o quê? O ócio. Aquela mulher passa a depender da comunidade. A comunidade se torna o foco daquela comunidade gira em torno dessa mulher, porque ela está num processo de vulnerabilidade. Com a questão dos assentamentos, quando a gente deixa de ser nômade, junto com esse ócio, a gente passa a criar o quê? Cultura. E essa explosão que é advinda da revolução cognitiva, que é a explosão cultural, ela só ocorre em função dessa necessidade de você ter o ócio em função das convergências de pressões evolutivas e da seleção natural que ocorreram pelos fatores que eu falei anteriormente. Então, o que a gente percebe nesse sentido? Que não existe, na minha percepção, fenômeno de significação tão potente quanto a cultura.
porque ela está transformando o tempo todo, por meio daquilo que é produzido dentro dela, as nossas compreensões da realidade. E aí, na minha percepção, sim, você tem esse processo de contemplação do fazer artístico, mas que, ao mesmo tempo, é contraditório. Por quê? Com a pós-modernidade, você deixa esse processo de contemplação em relação à estética do belo e passa a contemplar o conteúdo racional do que aquilo ali quer comunicar. É o que a gente tem hoje. Inclusive, os críticos que defendem a arte clássica muitas vezes falam que a arte pós-moderna matou muito do valor artístico que a arte clássica propôs. Então, deixa a Patrícia comentar isso. Deixa a Porque Patrícia agora eu comentar. acho que- Segura aí, Paulo. Ô, Patrícia, Não, você mas- viu o tamanho da bordoada aí, querida? Ou- Patrícia, stand up for your rights. Não faz sentido. Ele falou de percepção de valor, né? A arte, eu costumo dizer, arte para mim, arte não é preço, arte é valor, né? E o que manda a dinâmica, por exemplo, de um mercado de arte é a construção da narrativa para construir e gerar valor naquele objeto de arte. Então, de fato, faz todo sentido o que ele está falando, né? Até um certo ponto, ok. Mas a dinâmica do mercado de arte, ela rege, por exemplo, a questão do ócio, sim. Por isso que o mercado, sobretudo brasileiro, tem mercado de outros países e tal, a grande maioria dos artistas, eles são herdeiros. Eles não têm a obrigatoriedade de trabalhar no dia a dia. Nesse exato momento eu tô morrendo de inveja, porque o meu sonho é ser herdeira nessa vida. Ai, e aí você faria mas a arte. grande maioria, já faço sem ser herdeira, né? artistas, eles são herdeiros. Ou eles têm uma outra forma de... A família, de uma certa forma, que mantém. A Oiticica tinha uma família super bem estruturada, e vários. E quem sustenta literalmente o mercado em si de arte é o mercado financeiro. Tinha a história Então, dos é uma- mecenas, né, também. Oi? Tinha a história dos mecenas, né? Durante um bom Sim, tempo os era mecenas, necessário sem você dúvida. ter um sustento ali para aquele. Por que se sustentava artista? Porque, de novo, dentro desse terreno do simbólico, você me corrige se eu estiver errada, tá, ô Patrícia? Dentro dessa Tá, pode concepção de que arte, num primeiro momento, algo tão inerente ao ser humano quanto a unha que cresce ou a meleca do nariz, né? A gente Você já definiu que já, é. a gente Pronto. a gente Não, acabou a a gente discussão, faz tá arte. pronto, pessoal, acabou o episódio. Ela já definiu que a arte é necessária igual a catota Não, no não nariz. é que a arte é definitória do ser humano, é definitória. Porque ela eu ainda tô presa na mas- ideia da angústia, Olha, deixa meu eu Deus. deixa eu voltar. Você quer Ou é angústia, ou é ócio, ou é criação, ou é comunicação, ou é tudo isso. É Tudo tudo bem. isso, mas É alguma tudo coisa. Mas eu isso, posso é tudo voltar isso. pro Mecenas ou eu não posso voltar pro Mecenas? Só um segundo, Paty. Tô terminando a porra do Mecenas. Então, a arte, ela passa a ser, dentro desse eixo cultural que o Paulo colocou, ela tem um percurso. Obviamente, como toda manifestação humana, ela é Exato, eterna. trajetória. Ela é eterna, mas as manifestações dela vão mudando ao longo da história. Até o fim da história, o fim da arte, que é o que eu acho mais ou menos que a gente está vivendo hoje em dia. Acho. Que tem a ver com o que o Ela Paulo... tá apocalíptica. Totalmente, mas por quê? Porque aquilo que o Paulo falou, e eu e o Paulo, a gente discute muito bravamente sobre essa a parte também. Quando tudo é arte, nada é arte, a não ser que o significado seja um significado de conversa com o mundo muito maior e de transcendência, que me parece que as pessoas não estão tendo. Mas deixa eu voltar para a porra do Mecenas, que a gente não consegue terminar um tema, acabar um tema que a gente começa. Arte Isso. para o Mecenas é a simbologia expressa na vida do poder. Então, Exato. todo Peraí, não peguei. Mecenas usa a arte como uma simbologia expressa e palpável e concreta e transmissora de um código cultural de reafirmação do poder dele. Perfeito. Peguei. Perfeito. Exatamente Então, isso. é Arte por muito isso... sobre relacionamento, muito Total. sobre status. E Total. O mercado é regido baseado nisso. E dentro desse eixo, desse momento histórico que a Paty fez esse recorte, de que a arte se relaciona com um mercado através de uma narrativa, você a tem como um dos discursos mais potentes que um ser humano, um grupo de pessoas podem vir a ter a respeito do entendimento do mundo que elas estão regendo. Me Por parece isso, que a gente está chegando num lugar de um refinamento
que a arte ocupa como uma expressão mágica e soberana da nossa humanidade transcendente. Mas isso é comum a todas as grandes formações culturais massivas. E a gente precisa dessa arte, que é uma arte quase que com um selo de finesse, vamos dizer assim. Não é de finesse, Não, Carla. a palavra é ruim. É de ruim. poder. É de Eu poder. entendi, É de mas o poder, poder desse exato. É lugar. status, é O status. poder desse lugar de que eu sou melhor que você e sei mais e posso mais porque Eu tenho não sei domínio se é da ser. arte. Não, mas aí você está falando da pessoa que tem a arte como incorporada dentro de si, e essa pessoa, como a Patrícia, no caso, é uma marchand ou um crítico de arte, em um mundo. Porque crítico de arte é uma invenção relativamente recente, né? Talvez uns 500. Exato. Um crítico de arte moderno, ok, mas assim, você tem uma crítica na época do medievo, o que pode, o que não pode, o que é coerente e o que não é coerente. O papel do crítico seria mais ou menos como a Siri contemporânea, né? Um tradutor, literalmente, do espírito daquela época, fazendo uma vis-a-vis, uma validação daquele componente Tá. em um determinado período histórico. Então, o crítico tem, sim, o seu porquê, o seu valor. A questão é que hoje a crítica cultural está tão perdida quanto a produção cultural da obra de arte. E antes do Mecenas, você tinha falado de outra coisa que eu já me perdi. Você hoje está um Calma, pouco gente, não, eu tenho que linkar, Peraí, porque depois eu vou linkar aí também, vai lá. Então, eu primeiro, tenho que linkar Paulo, porque eu peraí. trouxe um texto incrível para resumir, porque tem uma origem genealógica nisso que vocês estão falando, Tá, então na, arruma isso. na genealogia da moral. Eu ia Quando- falar isso, genealogia da moral, exatamente. Nossa, pois é, Nietzsche ele vai, porque a gente está falando de linguagem, de significação, e não tem como escapar disso. Nietzsche ele tem uma hipótese do surgimento da linguagem e do desenvolvimento da linguagem, que parte da necessidade do pathos da nobreza, né? Então existia sim essa estratificação entre nobreza e plebe, e esse comportamento da nobreza ele tinha que ser distinguido desse comportamento da plebe. Tá difícil falar, mas enfim. E como que eles faziam isso? Por meio da posse. E como que a posse era colocada em função desses regimentos culturais? Por meio da palavra. Então você nomeia o objeto e aquele objeto ele passa a te pertencer, porque é um código que você cria para ele, e quando você cria aquele código, você está impondo um processo de formalização do que aquilo é. Então, isso termina distinguindo por meio das diferenças de quem tem acesso àquele código e quem não tem acesso àquele código, o que as coisas são. Então, você está se apoderando delas conceitualmente. E Nietzsche fala que, inclusive, na hipótese dele, a linguagem nasce dessa necessidade de se apoderar das coisas. Porque quando você se apodera, você tem o poder para você. Eu não Essa arte como apropriação, forma né? de Você poder, se apropria então a e se gente precisa apodera. dela. Exatamente. A gente precisa dela para manifestar poder? É essa a necessidade? Mas Não, né? qual manifestação? Não. Não, mas peraí. Vem para a tela, Paty. Mas qual manifestação de um comportamento coletivo humano não é regido por relações mais ou menos arbitrárias de exibição e jogos de poder? Lá Me dá uma- atrás, na exatamente. caverninha? Cara, é assim, você falou das urnas funerárias e das tumbas. Qual é o conjunto de joias mais antigo que se tem? Uma urna funerária de uma menina que provavelmente viveu há 70 mil anos atrás, deveria ser filha de algum chefe muito poderoso, inteira adornadas de cauri e conchas, toda filigranada. Nós estamos falando de 70, 80 mil anos atrás, quando o processo da posse física ainda não tinha acontecido. Mas, segundo a genealogia da moral, já havia a orquestração do sentido da posse e dos conceitos para demarcar territórios. É sempre nós contra o outro e todo mundo contra o mundo. Vai lá, Paty. Sim, não, eu concordo. Fazendo assim um resumo, tá? O mercado de arte, ele, de fato, é sem dúvida, primeiro porque a arte é um ativo, né? Se é um ativo, tem valor. E aí tem uma dinâmica de valorização própria, né? É um mercado extremamente centralizado, né? E um mercado muito relacional, muito fechado. Hoje, por exemplo, para um artista ser considerado um artista de determinado valor de mercado, existe também a questão do tempo, a trajetória.
né? Fazia até uma certa brincadeira, falava muito, artista bom é artista morto, porque é o artista que mais acaba sendo valorizado, né? Mas são mercados diferentes, lógico, mas o mercado de arte hoje contemporâneo é extremamente centralizado, extremamente elitista, é sim uma questão de valor, de poder, e é muito relacional. É exatamente um estabelecimento de código de, a partir do momento que eu sou colecionadora de arte, ou eu estou dentro desse contexto cultural da dinâmica de compra e venda de uma obra de arte, eu faço parte, uma questão de pertencimento, uma questão de como Status. você faz parte desse meio, entendeu? E para Sem mim isso é uma dúvida, deturpação da uma relação origem de da poder, arte. é uma relação de pertencimento também. Não é uma deturpação, Carla. Você tem um problema muito Purista, sério. eu sou purista. Não, não, isso, de verdade, isso me parece, e me espanta vindo de alguém que conhece o ser humano no nível de profundidade do jeito que é. Você simplesmente se recusa a encarar aspectos e naturezas do ser humano ou aspectos da consolidação grupal da gente que são absolutamente sombrios. Eu sei, meu amor, mas é que daí eu não posso responder a pergunta do episódio. Aí nós vamos discutir sombra. Não, mas a última. Aí eu tenho um arsenal. A gente pode quer colocar sombra aqui e Não, é que botar você tudo quer em cima. colocar a arte como uma coisa pura, Não como quero, mas tá como falando uma de explosão. necessidade. Mas escuta, o Paulo falou a palavra, ela é pathos, ela é ubris, ela é maldade, destino, coisas boas, porque ela é o que ela é. A arte dentro do ser humano, de novo, uma lasca de unha é boa ou é ruim? Se ela tá quebrada, enfiada na carne, ela é ruim. Se é uma lasca que tá lá na continuidade do seu dedo, te ajuda a arranhar a pedra, ela é boa. A natureza da arte, ela é uma coisa apátrida, amoral, a tudo. E a tua questão com a utilização da arte como uma ferramenta dentro da genealogia da moral. O Paulo trouxe Nietzsche, eu tinha jurado que eu não ia entrar em Nietzsche porque é muito complicado. Mas, assim, ela é uma manifestação, uma lente da manifestação de alguma coisa que simplesmente é. Se eu te perguntar agora, o ser humano é bom ou é ruim? Você vai andar de lado? Depende. Depende da contextualização, do que é ser humano, depende do entorno, depende do ambiente, depende do contexto. Ser humano é relativo porque é bom ou mal para quem? O quê? É mais do que relativo, é absoluto, mas você só tem acesso momentâneo a Ele é lado perspectivista, né? perspectivista. Ele é perspectivista. Você particulariza. A arte, ela é um fenômeno tão grande nesse sentido como a vida. Tenta definir vida, é tentar definir arte. Olha só, eu vou Aí você escolhe a lente que você quer. Vou explicar o que eu falei, porque agora você me provou que você não entendeu o que eu falei, quando eu falei da deturpação. Não, seríssimo. Não, seríssimo, porque o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, do ponto de vista da arte, como comunicação, como expressão, como manifesto da angústia, como manifesto da sombra, como manifesto de tudo isso, transformar isso num mercado é deturpar o objeto. É isso, nesse sentido. Mas aí neste sentido. Então, mas aí não maniqueísta. Não maniqueísta. Olha a machão. Vai lá, não, mas aí o que diz o que aquilo é arte ou não? Porque a arte também não deixa de ser um produto. Eu estava falando isso com o Paulo antes. É uma construção de narrativa, porque a arte não deixa de ser também um produto, porque existe um livre comércio para isso. Existe um estabelecimento de compra e venda, né? Mas o artista, ele não produz necessariamente a obra para que ela seja vendida no final. Depende do contexto artístico, depende da geração, depende de muitos fatores. Mas é exatamente como a Ana falou, é muito difícil definir arte, mas tão quanto é subjetivo definir o valor de uma arte. Eu vou propor... Tem parâmetros e tem critérios para você chegar a um ponto do porquê uma pintura, por exemplo, um Pollock vale 200 bilhões e um carinha que pintou uma obra parecidíssima, igualzinha à obra do Pollock há 5 meses atrás, não vale o mesmo valor que uma obra do Pollock. Então, Paty... É por conta do contexto histórico. Por conta do mercado, como o mercado o percebe como uma obra de arte, ou seja, os críticos, as instituições... Hoje, basicamente, quem dita o mercado de arte são as instituições, sobretudo Bienal de Veneza.
Mas, Bienais de Paty, por Veneza, que do que... Comércio de Cássio e Paty, eu tava com dificuldade de as ouvir. grandes feiras de arte, Ô, como a Paty, Arte por que Basel e que... as outras. Por que que o ser humano, por que que a humanidade precisa dessa arte? Ou não precisa? Você pode concluir que não precisa. Mas por que que nós precisamos dessa arte como produto, dessa arte como mercado? A Por Paty quê? vai responder, depois eu vou dar a minha opinião. Vai lá, Paty. Sinteticamente. Olha, por que que nós precisamos, como eu te disse, acho que a arte é sempre uma oportunidade. Primeiro, tem dois viés. Tem o viés de investimento, ok, como um ativo, e tem um viés mais poético mesmo, porque a arte é poesia, a arte é oxigênio. Então, quem compra obra de arte, por exemplo, os gatilhos mentais que faz um colecionador comprar uma obra de arte, às vezes é porque aquela obra ali arremete a alguma história do passado, ou faz algum vínculo interno com a história daquele espectador. Logo, me faz é, eu me movimentar em direção àquela obra para absorvê-la e para adquiri-la, quanto um objeto, não importa nem o valor. Eu quero aquilo, não sei nem o porquê, mas despertou um interesse e eu quero adquirir. Então, a arte é um objeto de estabelecimento de vínculo. Eu E aí tenho, isso pode mexer intrinsecamente com você, dentro do teu contexto histórico de vida, ou não. eu tenho, É muito eu tenho uma fenômeno visão diferente. relativo, Eu tenho uma mas visão é isso. diferente. Eu tenho uma visão diferente. Refaz a pergunta. E assim, Paty, eu vou pedir para você deixar o Paulo entrar, porque eu quero ver o que o Paulo vai falar disso. Repete a Claro, pergunta. Ai, A meu gente Deus. precisa? A gente precisa dessa arte que é produto, dessa arte que é mercado, ou dessa arte posta aqui desta forma? Ou isso foi só um desdobramento daquilo que a gente precisava e que já não é mais daquele jeito? Eu vou te dar uma Porque aí res- a palavra deturpação volta para o. Eu vou te dar uma resposta que eu considero bastante filosófica nesse sentido. Não, a gente não precisa da arte como isso. Mas a arte faz conosco o que ela quer. A arte precisa que nós façamos aquilo que precisa ser feito para que ela continue em todo o seu esplendor, sendo existida, se é que essa expressão, Arte no se mundo é, capitalista. se é, não, não, não é arte no mundo Quer capitalista. dizer, a arte, quando ela vive num mundo que tem um monte de valores e produtização, ela precisa se esquece a apresentar porra do dessa mercado, forma. para, esquece a porra do mercado, não é Mas é isso. que eu tô É um, pegando nisso. mas é um fenômeno muito maior, amiga. Vamos fazer a seguinte correlação: matemática e arte. A matemática é aquela velha discussão. Ela existe ou ela foi descoberta? Uns vão dizer que ela existe, outros que ela foi descoberta. Se você entender que a matemática é um fenômeno real no mundo, que para existir prescinde do ser humano, mas que precisa do ser humano para que ela apareça, então o ser humano é um veículo para a matemática Se expressar. se expressar. Você acha que a arte é a mesma coisa? A arte é a mesma Mas coisa. você é a decidiu mesma isso, coisa. né? A arte é a Um mesma coisa. veículo. Não, e aí é o que eu te digo, existe um contexto maior. A história é o canal onde as coisas acontecem. Então, Exato. sim, você parece que, né, nem parece que a comunista não sou eu, que ultimamente eu acho que você está convivendo demais comigo, você anda despotricando demais contra o mercado, sendo que isso aí era o meu Eu papel. sempre fiz isso, meu amor. Porque, na Mas verdade, eu inclusive, me declaro uma empresária socialista. Mas o que eu quero colocar em cima da mesa é que, assim, esse fenômeno que momentaneamente está regido pelo mercado, e mercado, nesse sentido, é expressão do desejo, que seja um desejo matificado, estratificado ou massificado, ainda assim a gente está falando do universo do desejo, que a chave das falas da Paty são o tempo todo aquisição, desejo, poder, identificação, o que quer que seja. A gente está falando em cima disso. Eu estou propondo uma chave maior. Por que nós precisamos da arte? Mas Nós precisamos da arte porque a arte precisa do Se ser expressar. humano para se expressar. É que nem vida. É que nem vida. Paulo, o que você tem para falar? Paulo, tá na hora de você dar um jeito nisso. Passa uma régua nessa Olha, história. Minha cabeça já esquentou. olha, ela tá entrando em crise de angústia existencial. Total. Então, olha, Não, cara, porque é, é como se a arte, como ela se manifesta hoje, transcendesse, mas lá atrás ela já transcendia a necessidade do ser humano? Eu acho que não, porque aí como é que a gente faz para reconhecer, por exemplo, a apreciação do belo que a gente vai encontrar em alguns animais?
Uma boa pergunta, Zé. Mas aí que tá. Mas aí é Mas que aí que tá. tá. Não há intencionalidade. Ó Há o caos. intencionalidade? Não, Há não há, mas é intencionalidade. isso, esse é o ponto. Tem que Então ter intencionalidade. a arte A arte sempre tem que ter vai. intencionalidade. Perfeito, então tá Mesmo bom. quando você não tem. Então tá Vai, bom. fala. Não, é que então tá bom. Se preciso, então, eu agora farei arte, entendeu? Não é simplesmente eu faço uma coisa e você fala isso é arte. Entendeu? Você Então, falando duas... mas aí você falou do belo, né? A arte não é só contemplação estética, tem muita arte feia. Exatamente. Não, eu Porém, concordo que ela contigo. transmite um pensamento, Eu ela, ela, concordo ela, ela é uma contigo. voz, a arte é uma Mas voz. eu tô muito Tem preocupada muita desde o arte começo. horrível, feia, que você fala, nossa, isso não tem nada a ver. Feio. O Mas Mictório ela eu achei bem feio. tem um valor gigante, tem um posicionamento dentro de um contexto de uma instituição de arte. Então, a arte é muito narrativa, é construir histórias, é contar, é transmitir pensamento através de uma obra. Não Segura aí, necessariamente Paty. Segura aí. contemplação estética. Segura aí. É que a sua experiência com a arte, ela é tão profunda e ela é tão elaborada que possivelmente a gente, por conta disso, tem a dificuldade hoje de entender a necessidade da arte originalmente. Porque ela, da mesma forma como tantas outras coisas em nós, seja a música, seja a expressão da poesia, seja a nossa construção civil, né? A nossa capacidade de fazer prédios, a nossa capacidade de fazer ciência, ela chegou num nível de elaboração que a gente já não consegue mais voltar para a base e compreender se de fato foi uma necessidade ou se foi uma expressão. Então, acho que a pergunta do episódio não se respondeu. Não vai. E assim, mas não se respondeu. Segura aí, Paty, segura aí. Pra mim, mas vocês não falaram da definição. Caótico Olha, hoje. uma definição de Caótico. arte, pra mim, seria. Pra que a gente precisa da arte? Emancipação. A gente precisa da arte pra se emancipar. E emancipar do quê? Da própria vida. Porque o tempo inteiro, essa noção do simbólico, a gente tá fazendo um exercício de significar o que é o mundo. E essa significação, ela parte de uma série de influências que estão o tempo todo disputando poder. A gente não é uma ilha isolada, a gente está o tempo inteiro sendo influenciado e influenciando. Para Nietzsche, inclusive, a noção de Übermensch é o homem que faz da arte a própria vida. Então, a vida dele se torna uma obra de arte. Uma obra de arte. Exatamente. Arte e vida basicamente a mesma coisa, ela se mistura muito, né? Então, Exatamente. a vida é uma obra de arte. Então, a expressão, vou passar essa régua aqui porque esse episódio tá caótico. Tá caótico, tá caótico, tá caótico. Resumo da ópera. Por que nós precisamos da arte? Emancipação, porque a arte é maior do que a vida, porque a gente tem terror e medo do mundo, porque a gente precisa ser criativo, escolha. Mas, na verdade, a preocupação posta aqui em cima da mesa é: a gente ainda está conseguindo fazer isso? Não confundam, galera, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu falando, cultura de massa com obra de arte. Para de rir. Não confundam uma coisa com a outra, porque cultura de massa é outros 500. Vai ter um episódio só para falar disso, eu vou espinafrar cultura de massa, vocês se preparem, detesto. Carla, não tem resposta. O Paulo e a Patrícia se embolaram, mas foram divinos maravilhosos, baita conhecimento dela, Marchand. Paulo largou mão de ser biólogo, ele está cooptado de vez pela filosofia, você reparou? Então, eu queria fazer uma reclamaçãozinha em relação a isso. Havia um ponto no Paulo que era um pouco uma aproximação, assim, ele quase que era uma síntese. Da neurociência. Nossa! E agora ele tá com essa gracinha de toda hora é um Nietzsche pra cá, toda hora... Arte. Se eu falar de neurociência, eu não vou falar porque você que é autoridade aqui. E segundo, se eu for pro seu lado, a Ana me enforca. Eu tô tentando equilibrar a balança. Você está completamente subordinado a ela. No desejo dela, percebe? Quanto que você foi cooptado pelo desejo dela? Aí eu detectei o desejo dele e simplesmente canalizei para onde precisava ser canalizado. Paulo, segura o tranco aí. Peraí que eu preciso falar uma coisa para ele. Você abandonou, ao longo da sua narrativa, que você vai ter que trazer de volta em algum momento, que a perspectiva do ócio é uma origem possível para que a gente começasse a se mobilizar para manifestar as coisas de outra forma, como uma espécie de linguagem. E em relação ao que a Patrícia trouxe,
tá diretamente associado a já uma elaboração desse processo de arte. Portanto, nós não fomos hábeis o suficiente para ficarmos no lugar original da arte e do significado original dela para a nossa espécie. Entendeu? Não. Porque eu gostaria que a gente tivesse, quem sabe a gente faça isso em outro momento, não tem importância, podemos ir por esse lado e passar a régua do jeito que está aqui, mas eu queria deixar um incômodo de que, se a arte é de fato uma necessidade humana, ela fala a respeito de uma pressão que nós sofremos por causa da nossa própria consciência de existir. E aqui estaria uma angústia digna para que a gente se expressasse através da arte. Isso é louca. Eu comecei falando o episódio do quê? Eu comecei a falar que a gente faz arte antes da religião, muito provavelmente prévio à religião. Mas você abandonou essa ideia no meio do caminho. Mas é que ela já estava clara, posta em cima da mesa. Então tá bom. Vai. Então desculpa, vai. Então, gente... tá. Então, sabe o que vocês precisavam fazer? Ter assistido só 1 minuto de episódio, porque ela já tinha falado tudo o que era para falar. Sensacional, Ana Flávia. Gente, é isso, é dopaminas. Vamos passar a régua aqui hoje. Foi delícia, né? Deixa eles se despedirem. Deixa, 3 segundos. Você interrompeu eles todas as vezes. Todas. É para o pessoal reclamar, afinal de contas, se eu não for odiada nas redes, metade disso não tem graça. Vai, Paulo, manda bala. Não, eu só queria agradecer porque, sério, isso aqui é terapêutico pra mim, sabe? A gente lidar com o ócio da vida, que é ser um proletariado em sofrimento no processo do capital, sabe? E ter isso aqui é um privilégio, gente. Isso aqui é luxo, tá? Então, assim, só queria agradecer esse diálogo. Sério, é só isso. Estou grato. E, assim, não abandonei a biologia, não. Eu acho que os temas que nós estamos conversando, eles estão se inclinando mais para filosofia do que para biologia. Próximo, se você no próximo trair a biologia, você tá frito. Não vou. Porque o tema você já sabe qual é. E lá tem muito. O próximo tem muita biologia nesse jogo. Posso antecipar o próximo episódio? Vai, conta. Antes da Patrícia se despedir, vou antecipar o próximo episódio. Gente, o tema é por que eu odeio cada vez mais as pessoas? Patrícia, venha! Que tema maravilhoso, Ana. Olha, quero só agradecer a vocês, foi maravilhoso. A arte é um bálsamo, né? E vocês são um bálsamo, assim como a arte. Esse episódio é maravilhoso. Dopaminas é arte, incrível. Patrícia. É arte, claro, sem dúvida. É arte de oxigenar a vida das pessoas com pensamentos e reflexões incríveis e que a gente não vai ter resposta do que essa pergunta, né, emblemática inicial, né, sobre a arte. Então, é isso. Obrigada pelo convite. Estou à disposição. Volte sempre. Obrigada, sempre. Gente. Muito obrigada. Passa a régua. Gente, a Carla falou que eu interrompi demais. Eu achei que eu interrompi menos que os outros episódios. Falando sério, eu vou rever com toda humildade. Depois, toda humildade, mentira. Mas eu vou rever depois o episódio. Humildade? Quando é que você... Gente, eu não sou esse ser humano horroroso. Eu não sou, eu juro, eu sou legalzinha. Mas eu vou rever o episódio para ver se eu interrompi muito. Obrigada pela paciência de vocês. O papo foi caótico e dopaminas é isso também. Algumas vezes a gente patina e não chega a lugar nenhum. Não conseguimos começar a levantar a pontinha do tapete que a gente queria, mas não tem problema porque isso pode render próximos episódios. E quem tá aí assistindo, comenta, porque vocês espinafram a gente, vira e mexe. Então agora resolve essa equação aí, já que então resolve essa bucha aí. Vai no comentário aqui e resolve esse negócio aí. Então é isso, gente. Dopaminas termina por hoje. Próximo episódio, porque eu odeio cada vez mais as pessoas. E é verdade, tem muita gente expressa. Olha o bastidor rindo. É isso, gente. Beijos. Passa a régua, é isso, Carlinha? Passa a régua. Verdade zero, Tchau, né? até. Que horror, né? Horror. Péssimo. Beijos.